Finalmente a fase classificatória do Campeonato Carioca acabou, ou seja, chega daqueles jogos intermináveis e vamos ao que interessa, as semifinais. Flamengo e Vasco, Volta Redonda e Fluminense e mais uma vez o Botafogo fora dos 4 semifinalistas. E pior, dessa vez nem Taça Rio pegou. A gente vai falar tudo isso agora. Começar falando aqui do campeão da Taça Guanabara, que infelizmente agora é um título simbólico. Saudade. Você também sente saudade, né? Da época que o primeiro turno era a Taça Guanabara, o segundo turno era a Taça Rio, o vencedor da Guanabara enfrentava o vencedor da Taça Rio. Se fosse o mesmo vencedor, já era campeão carioca automático. Eu sinto saudade dessa época. Parece que, sei lá, as taças tinham mais importância. Hoje a Taça Guanabara é quem vence ali as classificatórias, então é basicamente simbólico, e a Taça Rio é do 5º até o oitavo colocado, então é pior ainda. Vamos lá, Flamengo campeão da Taça Guanabara, vencedor incontestável, inclusive reforça que esse modelo não traz efetivamente nenhuma competitividade, né? Com exceção do Botafogo, que nos últimos 3 anos não chegou nem às semifinais, Flamengo, Vasco e Fluminense começam lento, devagar e chegam, dão um jeito de chegar. Até tentaram botar os clássicos mais para o final do campeonato, né, da reta final, porque teria os times principais, mas nem isso torna o campeonato de fato interessante. Campeonato que não tem premiação, então tanto faz, né, de maneira geral. Mas Flamengo, que jogou 4 rodadas fora, né, porque estava jogando com o time de baixo, o time titular foi fazer pré-temporada nos Estados Unidos e chegou, arrumou um bom elenco que tem, então revezou, poupou, dosou ali e sem fazer muito esforço, campeão, chegou na frente, venceu o primeiro turno, então mais um título aí para o Felipe Luiz nesse ano, mas apesar de ser um título simbólico. O que mais se destaca do Flamengo desse começo do ano é o estilo de jogador, o estilo do Felipe Luiz, né? Como o time do Felipe Luiz joga bola, pressionando, venceu o Maricá por 5-0 sem fazer esforço nenhum, baile de futebol e parecendo realmente, lembrando os tempos áureos de 2019 lá com o Jorge Jesus. Claro que a gente está falando de recorte de campeonato carioca, o Brasileirão a gente sabe que é outra história, tem times mais difíceis, mas o Flamengo caminha passos largos para fazer um ano extremamente dominante. Porém, tem que se preocupar com as lesões, né? A gente já teve jogadores se lesionando nesse começo de temporada e é muito também pelo pique, o ritmo que o time do Flamengo joga em alta velocidade o tempo inteiro, alta intensidade, então tem que dosar a parte física, que a gente sabe que foi um problema no ano passado. Mas Flamengo favorito aí, inclusive, para ser o campeão carioca desse ano mais uma vez. Falar do rival do Flamengo, o Vasco. O Vasco venceu o Botafogo por 1-0 e conseguiu ali na Bacia das Almas a última vaga. Porém, o Vasco precisa muito melhorar, muito ainda. O Carille até falou na entrevista que vê o Vasco um passo atrás dos outros 3 times. A gente sabe que tem a questão do investimento, né, que o Vasco tem um investimento mais baixo, apesar da 777 ter entrado e ter saído, então tá um imbróglio político ainda no Vasco. Mas falando de time de campo, o Vasco tem até um bom time, mas não tem peça de reposição à altura. E isso pode fazer a diferença no jogo contra o Flamengo. De esperança, o Vascaíno pode ter os 20 minutos do clássico das últimas rodadas, né? Vasco e Flamengo, quando o Flamengo abriu 1-0, pressionando, dominando o jogo, o Vasco voltou no segundo tempo com outra postura e nos primeiros 20 minutos o Vasco botou bola na trave, sufocou o time do Flamengo. Mas depois o Felipe Luiz ajustou o time e aí o Vasco não teve muito o que fazer. Então, talvez de esperança para o Vasco são esses 20 minutos, porque tá muito no começo, precisa muito melhorar, falta ainda alguns jogadores. Teve o garoto da base do Carello que chegou e tá jogando bem, pode ser uma boa saída, uma boa alternativa para o Vasco para essa semifinal e também depois para o restante do campeonato, pode ser uma boa alternativa aí de reforço. Paulinho ainda voltando ao ritmo, Coutinho e Payet ainda não se encontrando em campo, o Verratti solitário lá na frente, tava uma conversa aí do Davidson vir ou não para poder reforçar o time, então temos que esperar o que vai acontecer com o Vasco agora na segunda metade. Mas para esse jogo agora dessa próxima semana, o Vasco precisa muito melhorar, tem que jogar, cara, com vitalidade, vigor, porque eu acho que na bola, na técnica, tá muito atrás do Flamengo. Mas ali, 90 minutos, 11 jogadores, cara, se der o máximo, o Vasco talvez consiga beliscar
essa vaga aí na final. Falando agora da outra semifinal, Volta Redonda e Fluminense. Volta Redonda, porque apesar de não ter jogadores tão técnicos quanto o Fluminense, está bem melhor treinado do que o Fluminense. Então, eu aponto Volta Redonda favorito a esse jogo, tá, gente? Pra mim, a final é Flamengo e Volta Redonda. Posso estar muito errado, porque, claro, a gente tem no Fluminense jogadores que podem decidir áreas, próprio Canóbio, que passou a jogar um pouco melhor, tá fazendo alguns gols, mas o jogo contra o Bangu foi horrível, principalmente no primeiro tempo, horrível, horrível, horrível. Se o Fluminense entrar com esse marasmo contra o Bangu, que entrou contra o Bangu, Volta Redonda vai passar por cima. Volta Redonda é um time bem treinado, bem encaixado, com jogadores bem interessantes. O Chay, particularmente, né, que o pessoal conheceu aí, vestindo a camisa do Botafogo, dá uma dinâmica muito interessante esse meio campo. Tem bons atacantes de velocidade. Então Volta Redonda pode se retrair um pouco, defender e espetar esses jogadores lá na frente, porque a gente sabe que a zaga do Fluminense não é uma zaga tão rápida. O Thiago Silva é muito técnico, mas o Thiago Silva já tem quase 40 anos e pode ser que esteja aí o caminho do Volta Redonda. Ou seja, impedir que o Fluminense desenvolva o seu futebol. A gente sabe que o Fluminense está tá um pouco defasado tecnicamente, sem o Ganso e sem o Renato Augusto, então o Mano tem trago o John Arias para fazer ali esse meio do campo, só que todo mundo sabe que o Arias é melhor na ponta, então esses ajustes podem não dar tão certo nesse encaixe, né, nesse match contra o time do Volta Redonda. Então, para mim, o Volta Redonda é o favorito. E sobre o Fluminense, como eu falei, né, trágico, principalmente no primeiro tempo contra o Bangu, gente, o Bangu lanterna. Pra ter uma ideia, o Bangu fez 4 gols no campeonato, 2 foram em cima do Fluminense. Então, precisa ajustar muito esse controle do jogo, né? O Fluminense está muito sem controle do jogo. Parece que toda hora os outros times conseguem atacar, conseguem trazer perigo ao Fluminense. O Fluminense quase não teve um jogo dominado nesse ano. Tipo assim, não, a gente está talvez contra o Vasco. Foi o jogo que o Fluminense mais controlou, foi contra o Vasco. Que o Vasco também estava inoperante naquele jogo. Então eu acho que Volta Redonda e Flamengo são os favoritos nesses 2 jogos. Flamengo, porque é o favorito para ganhar o campeonato. O Volta Redonda tem um time mais arrumado, sabendo das suas limitações, sabendo o que quer fazer em campo. Fluminense, o Mano ainda não encontrou o jeito certo que quer fazer o Fluminense jogar. Parece estar dependendo muito da volta do Ganso e da volta do Renato Augusto para ter um cérebro no meio campo, para fazer as articulações. O Fluminense não está com essa proposta. Talvez, se o Fluminense adotar o contra-ataque, a gente vai jogar no contra-ataque, linha baixa, saindo pode ser o caminho para o ano, né? Usando a velocidade do Keno, do Canóbio, do próprio Riquelme. Então a gente tem muita coisa para ver aí a respeito do Fluminense, que não está desenvolvendo um bom futebol. Agora vamos falar do vexame. Botafogo Futebol Regatas, fora até da Taça Rio. A gente sabe que, né, para o Botafogo, né, a torcida falou, não importa muito, porque não pegou Taça Rio em 2023 e fez o melhor primeiro turno da história, apesar de ter derretido na reta final. No ano de 2024, Taça Rio, campeão da Libertadores, campeão do Brasileirão. Esse ano nem pegou a Taça Rio, então pode falar, não, mas o que importa, como o próprio John Textor falou, o que importa é Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil, ou seja, a temporada começa a partir de março, né, final de março, começo de abril. Bom, se é isso que o Botafogo queria, o Botafogo conseguiu, porque a partir do jogo contra o Racing agora, quinta-feira, o Botafogo vai ter um mês sem jogar, um mês só de preparação. Então parece que tem males que foi pro bem. Esse é o melhor cenário de tudo que acontece no Botafogo. Um time que não se acertou em campo, muito por falta de técnico, e isso é fato. Botafogo em 2023 perdeu o título por ausência de técnico. Botafogo em 2024 ganhou o título pelo técnico, e esse ano fez a primeira parte, perdeu a Supercopa, perdeu a possibilidade de disputar o Carioca, e está muito perto de perder a Recopa, perdeu de 2-0 no primeiro jogo, tem que virar, fazer 2 para levar para os pênaltis ou 3, e esse time parece que não tem condição de fazer 3 gols no Racing, a verdade é essa. Quem olha o futebol do Botafogo hoje, não tem a mínima esperança, cara, esse time vai meter 3. É diferente do time do final do ano passado. Muita gente vai falar, mas é porque perdeu o Luiz Henrique e o Almada. Cara, o Luiz Henrique principalmente foi grande jogador do ano passado junto com o Savarino. Mas até porque ele desafogava o Savarino em algumas funções. Por isso que o Savarino cresceu muito.
Aí o Botafogo trouxe o Arthur, trouxe o Santos Rodrigues não pode jogar na Recopa, o Arthur estava lesionado, está voltando agora e eu nem sei se é o caso colocar ele. O Matheus Martins muito abaixo do que se espera. E o Botafogo conseguiu. Então, um time que tem agora um período de 30 dias, que o Textor precisa definir o técnico do Botafogo, e eu acho que essa fixação por técnico europeu passou do limite, na minha visão, tá? Eu acho que, por exemplo, pelo estilo que o Botafogo quer adotar, de posse de bola, futebol, ataque, cara, tem opções no mercado brasileiro. Um exemplo aqui, o Renato Gaúcho, Renato Portaluppi. Eu sei que ele tem uma questão ali particular com o Botafogo, por causa da final de 92, que ele foi fazer um churrasco depois de ter perdido o jogo com um jogador do Flamengo. Ele já explicou isso, inclusive, no podcast, falando que era uma aposta, que ele perdeu e tal. Eu sei que tem muito disso, dessa questão burocrática, cara, mas se tem que olhar pro hoje, é outro Botafogo. E o Renato, não sou defensor do futebol do Renato, assim, de, meu Deus, eu amo o Renato, idolato o Renato, não é isso. Mas o Renato Gaúcho já se provou competente com bons times. Ele fez do Grêmio de 2017 campeão da Libertadores, fez o time do Flamengo vice-campeão da Libertadores. Vice-campeão, pô. Cara, mas foi detalhe, se o Andrés realmente não tivesse escorregado, o Michel perdeu uma bola, perdeu um lance na pequena área, que ele chuta cruzado e a bola sai. E realmente o Flamengo estava muito melhor naquele momento que o Andrés escorregou. Então o Flamengo tinha tudo para poder vencer o Palmeiras naquela final. E 2023, com um time muito inferior, tendo só talvez o Luis Soares ali como grande referencial técnico, o Grêmio foi vice-campeão brasileiro, ficando atrás apenas do Palmeiras. Uma diferença até pequena de pontos. Então, ele é um técnico que gosta de propor o jogo, gosta de jogar ofensivamente, e com a qualidade do time que o Botafogo tem, pode ser um bom encaixe. Então eu acho que essa fixação por um técnico europeu, eu acho que passou do limite. Esse fato que o plano A do Botafogo era o Jardine, no começo do ano, só que o Jardine recusou, e aí o Botafogo voltou para a estaca zero de possibilidade de técnico. Então, tentou ali o Vasco Matos, estava até certo, mas o Botafogo diz que o Vasco omitiu a questão da licença da UEFA. Cara, o Botafogo tinha condição de entrar em contato com a UEFA e saber se o Vasco Matos tinha ou não tinha licença Pro para poder treinar na América do Sul. É uma coisa simples de fazer. Então eu acho que teve muitos erros, só que agora não tem mais como. O Botafogo ganhou um mês para chegar um novo técnico agora, fazer uma pré-temporada de um mês, só treinando, só colocando os jogadores assimilarem como o time vai funcionar, recuperar quem está de lesão, Bastos, Arthur, só que entra no Campeonato Brasileiro pressionado. O Botafogo não pressionado por resultado, pressionado por futebol. O Botafogo precisa jogar bola esse ano, senão vai ser ladeira abaixo. Então, a gente volta aqui para falar da final, Racing Botafogo. Então, depois do jogo, eu volto aqui. Eu peço desculpas pelo tempo que a gente não postou vídeo. Eu tive vários contratempos aqui na minha vida pessoal, mas agora a gente está voltando e você vai encontrar mais vídeos aqui. Valeu, galera. Até a próxima.